Bom dia, igreja. Queria convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês em Atos, capítulo 8. Nós estamos continuando a nossa série no livro de Atos, e hoje nós vamos finalizar o capítulo 8. Eu vou ler a partir do versículo 26. Atos, capítulo 8, versículo 26. Acompanhe comigo. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, que é a palavra do Senhor. E ao abri-la agora, e ao expor a tua palavra, eu oro para que o Senhor conceda misericórdia e graça para a tua igreja, para que a gente possa, de fato, absorver palavras de vida, palavras que foram dadas pelo Senhor e que são vivificadas também pelo Espírito do Senhor em nós. Então, usa desse tempo agora, Deus, para a tua glória. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Então, eu quero começar destacando dois personagens humanos que nós encontramos nessa narrativa, que são Filipe e o eunuco etíope. E eu digo personagens humanos porque nessa passagem nós vemos a menção a um anjo do Senhor, no versículo 26, e ao Espírito, no versículo 29. Então, o primeiro personagem, então, é Filipe. Como nós já vimos, Filipe era um dos 7 homens que foram escolhidos para servir às mesas na ocasião do conflito que surgiu entre o povo de Israel, o povo da igreja, quando as viúvas, fala helenista, estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimentos. E Lucas relata que o critério para a escolha daqueles 7 homens é que eles deveriam ser homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Então, nós sabemos que, assim como Estevão, como nós já vimos, Filipe também era um homem de bom testemunho, cheio do Espírito e de sabedoria. Algo que nós podemos afirmar sobre Filipe, sendo ele um discípulo de Jesus, é que ele teve a sua identidade transformada quando ele creu nas boas novas do Evangelho e foi salvo. Essa nova identidade dele ligava ele ao corpo de Cristo, que é a igreja.
E à igreja foi dada a missão de anunciar o evangelho a todas as nações. Para que isso fosse possível, Jesus prometeu poder para a igreja ser sua testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Na semana passada, nós vimos como que o ministério de Filipe não se restringiu apenas ao servir às mesas, mas quando a igreja foi dispersa de Jerusalém por causa da perseguição que se abateu sobre ela depois da morte de Estevão, Filipe foi para a região de Samaria e lá Deus o usou poderosamente para anunciar o evangelho. E ao anunciar o Cristo, sinais miraculosos acompanharam a mensagem, como nós vimos semana passada. O segundo personagem que eu quero destacar aqui é o eunuco etíope. De forma direta, o que nós podemos extrair da narrativa de Atos 8 é que esse homem era etíope, ou seja, sendo ele da Etiópia, ele era um gentio, que significa que ele não era judeu. Ele era eunuco e ele era um oficial importante, o encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. E Candace aqui não era o nome da rainha, mas é o título que ela recebia, assim como nós vemos Faraó no Egito ou César no Império Romano. E além disso, nós sabemos que esse homem, esse eunuco etíope, possuía pelo menos uma parte dos escritos de Isaías. E que ele teve algum contato, mínimo pelo menos, com o judaísmo, pois ele tinha saído da sua terra, da Etiópia, para ir adorar ao Deus de Israel em Jerusalém. Ou seja, de alguma forma, esse homem já estava buscando a Deus. Pesquisando, eu vi que alguns teólogos dizem que o termo eunuco não se referia à condição física dele, mas era um título social que ele tinha. Eu não acho que essa visão é a mais aceita no meio cristão, mas esse não é o foco aqui. No entanto, seguindo o entendimento mais tradicional de que o termo eunuco de fato se refere à condição física dele, nós podemos imaginar algumas dificuldades e até mesmo algumas angústias que esse homem enfrentava. Primeiro, como gentio, ele já não poderia entrar no templo para adorar, pois nós vemos num exemplo em Atos capítulo 21, em que Paulo, o apóstolo Paulo, é acusado de levar um homem grego ao templo, e o que eles dizem é que ele estava profanando aquele santo lugar. E como nós veremos quando nós chegarmos ao capítulo 21, se Deus permitir que a gente chegue até lá, é que essa acusação contra Paulo, assim como várias outras no livro de Atos, ela era injusta, pois ela não era verdadeira. Então, como gentio, o eunuco não poderia entrar no templo para adorar. Além disso, por causa de sua condição física, além de não receber o sinal da aliança, por motivos óbvios, que era a circuncisão, ele também seria impedido de entrar no templo, mesmo que ele fosse judeu. Pois nós lemos o seguinte na lei de Moisés. Deuteronômio capítulo 23, versículo 1. Qualquer que tenha os testículos esmagados ou tenha amputado o membro viril, não poderá entrar na Assembleia do Senhor. Então, nós só conseguimos imaginar qual que era o sentimento no coração daquele homem. Eu fiquei pensando nos relatos dos evangelhos sobre a cura de 2 paralíticos. Um deles em Cafarnaum, quando seus amigos baixaram a maca onde ele ficava deitado, através da abertura do teto de uma casa onde Jesus estava. E o outro homem em Jerusalém, junto ao tanque de Betesda, um homem que era paralítico há 38 anos, e ele ficava na expectativa de alguma forma ser o primeiro a conseguir chegar nas águas quando o anjo do Senhor agitasse essas águas, porque tinha a história de que o primeiro a chegar nas águas depois que o anjo mexesse nela era curado. Só que esse homem nunca conseguia chegar. Em ambos os casos, aqueles homens não tinham condições de alcançar o objetivo deles pelos seus próprios esforços, por causa de alguma limitação. Mas Deus, que é rico em misericórdia, arquitetou as coisas de tal forma que ambos, mesmo sem conseguirem se locomover por conta própria,
se encontrassem com Jesus e fossem curados. Então Deus, em sua misericórdia, decidiu entrar na história daquele homem, daqueles homens. E com esse homem, o eunuco etíope, da mesma forma, apesar das barreiras que ele possuía em relação à religião judaica, ele queria adorar a Deus. Então Deus decidiu entrar na história dele também. Ao olharmos esses dois personagens, o Filipe e o eunuco etíope, é incrível ver a soberania e a providência de Deus em ação, conectando histórias para a sua glória. Ao cumprir a missão, Deus está agindo em detalhes que muitas vezes são imperceptíveis para nós, mas que têm impactos numa escala muito maior do que a gente pode imaginar. No texto de Atos 8, nós vemos como Deus conectou a história de Filipe com a história do eunuco etíope. E aqui eu queria chamar a atenção para 4 características, sendo 2 na conduta de Filipe e 2 na conduta do eunuco, que certamente serão bênção para nós e para os outros, se nós prestarmos atenção nelas e as colocarmos em prática também. Então, seguindo na ordem do texto, a primeira característica que eu quero destacar é a obediência de Filipe. Versículos 26 e 27. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. Filipe obedeceu imediatamente à ordem recebida. Ele poderia ter questionado a Deus: Deus, está acontecendo um avivamento lá em Samaria, as pessoas estão crendo nas boas novas, pessoas estão sendo curadas, libertas, e o Senhor quer me enviar para uma estrada deserta que não passa ninguém mais. Só que Filipe não fez isso. Filipe apenas obedeceu imediatamente e aguardou o próximo passo. E novamente, logo em seguida, versículos 29 e 30. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem. Filipe, de novo, apenas obedeceu de forma imediata e sem colocar condições. Então, essa é a primeira característica que eu queria destacar. A segunda e a terceira características andam juntas e nós as observamos na postura do eunuco. Depois que Filipe perguntou a ele se ele entendia o que estava lendo, ele respondeu no versículo 31, como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco etíope foi ensinável e ele foi humilde. Ao perguntar, como posso entender se alguém não me explicar? Ele estava sendo ensinável e humilde, pois reconhecia que ele precisava de ajuda e ele estava disposto a receber daquela ajuda para aprender. E ao convidar Filipe para subir na carruagem e sentar-se ao seu lado, nós vemos a humildade dele, pelo fato dele não considerar o fato dele ter um alto status, por ele ser um oficial importante, encarregado de todos os tesouros da rainha da Etiópia, mas ele aceitou estar lado a lado com um judeu helenista simples e queria aprender dele. Por fim, a quarta característica que eu quero destacar, que nós vemos de novo em Filipe, é o conhecimento das Escrituras. As instruções que Filipe recebeu foram, e foi de forma miraculosa que ele recebeu as instruções, mas foi apenas isto: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém para Gaza, e logo em seguida, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Só isso, sem maiores detalhes. Essas foram as instruções. Porém, Deus criou essa oportunidade, agindo soberanamente, de forma que o exato momento em que Filipe chegou ao lado da carruagem foi quando o homem estava lendo justamente a profecia no livro de Isaías, que falava sobre o servo sofredor, ou seja, a profecia que apontava para o Cristo. A partir desse ponto, foi necessário discernimento para Filipe entender que Deus o havia levado lá naquela estrada deserta com um motivo muito claro.
foi necessário que ele conhecesse as Escrituras para, como diz no versículo 35, anunciar as boas novas de Jesus. Dessa forma, estava sendo plantada a semente da evangelização dos confins da terra. Santo Irineu, no século II, escreveu em uma de suas obras que aquele eunuco etíope veio a se tornar um missionário entre o seu povo na Etiópia. E o Salmo 68, que o rei Davi escreveu, diz o seguinte, Salmo 68, a partir do versículo 28. A favor de vocês, manifeste, Deus, o seu poder. Mostra, ó Deus, o poder que já tens operado para conosco. Por causa do teu templo em Jerusalém, reis te trarão presentes. Repreende a fera entre os juncos, a manada de touros entre os bezerros das nações. Humilhados, tragam barras de prata. Espalha as nações que têm prazer na guerra. Ricos tecidos venham do Egito. A Etiópia corra para Deus de mãos cheias. A Etiópia corra para Deus de mãos cheias. Nós não sabemos se o relato de Irineu é totalmente preciso, de que a nação da Etiópia foi de fato evangelizada por aquele eunuco, mas fato é que aquele homem encontrou um tesouro escondido no campo e voltou alegre para sua terra, cheio desse tesouro. E certamente essa alegria não ficou só com ele, ela transbordou para outros também. E se isso de fato ocorreu, nós vemos esse homem fazendo exatamente o que Filipe fez com ele, ou seja, agindo como um embaixador de Cristo, um ministro da reconciliação, como vemos Paulo ensinando aos coríntios. Para quem quiser seguir, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E como que Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, de forma que pudéssemos ser reconciliados com o Deus do universo? E a resposta a essa pergunta é encontrada exatamente no trecho de Isaías que o etíope estava lendo, que na ocasião era uma profecia sobre Jesus 600 anos antes de Jesus nascer. Ou seja, era uma profecia sobre as boas novas da salvação que tinha sido anunciada ao povo de Israel. Filipe poderia ter chegado enquanto o eunuco estivesse lendo qualquer outro trecho das Escrituras. Porém, Deus o levou até lá, naquela estrada deserta, bem no momento da leitura específica desse trecho de Isaías. Isso não é coincidência, isso é providência e soberania de Deus. Eu quero ler, então, o capítulo 53 de Isaías, onde nós encontramos esse trecho de profecia, pois eu acredito que essa profecia seja talvez a mais impactante de todo o Antigo Testamento, que está apontando para Cristo. Então, quem quiser acompanhar, eu vou ler o capítulo 53 do profeta Isaías. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento.
Como alguém de quem os homens escondem o rosto foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. É dessa forma que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. E a partir dessa passagem, Filipe anunciou ao etíope o Evangelho, as boas novas de Jesus, que não apenas conecta pessoas, mas reconcilia pecadores indesculpáveis com um Deus santo e justo. E essa é a história de cada um de nós que cremos no Senhor Jesus. E é o nosso chamado e a nossa missão sermos ministros da reconciliação para quem ainda não o conhece. Deus já estava agindo na vida daquele homem. E usando meios miraculosos, para levar Filipe até ele, Deus arquitetou tudo para que ele pudesse ouvir a palavra da salvação. Talvez aquele homem nem tenha tomado conhecimento da forma miraculosa como Deus levou Filipe até ele. Mas tudo o que ele precisava era da mensagem do Evangelho. E tendo o Senhor aberto o coração dele para receber aquela mensagem, a resposta dele foi imediata. Assim que eles passaram por um lugar onde havia água, ele não hesitou em perguntar. Versículo 36. Olha, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Ele creu nas boas novas e entendeu que agora ele fazia parte do povo de Deus por causa de Cristo. E como nós temos ensinado, nós entendemos que o batismo é uma ordenança do Senhor Jesus que ele deixou para a igreja e significa que é a declaração de entrada e pertencimento ao corpo de Cristo. E assim como a passagem de hoje começou com um milagre, que foi um anjo do Senhor falando com Filipe, a passagem também termina com um outro milagre, versículos 39 e 40. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu para o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia,
pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Lembrem-se, Jesus prometeu que a igreja receberia poder quando o Espírito descesse sobre ela, e essa passagem de hoje é um exemplo muito claro disso. Porém, atentemos para a finalidade do poder. Atos 1:8, a segunda metade. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós recebemos poder para sermos testemunhas de Jesus. A busca pelo poder atrai simões, como nós vimos na semana passada, e não adoradores verdadeiros. Simão tentou comprar o poder de Deus. O etíope, mesmo depois de ver Filipe ser arrebatado da frente dele e sumir, seguiu seu caminho cheio de alegria, porque ele tinha encontrado um tesouro maior. O maior milagre não é o meio que Deus usa, mas é o que ele faz no coração de quem crê nas boas novas do Evangelho. Esse é o objetivo do poder que Deus concede à igreja. Eu queria finalizar nos convidando a uma reflexão. Nós devemos celebrar que as boas novas de Jesus têm chegado aos confins da terra, chegou até nós. Porém, embora isso esteja acontecendo, essa missão ainda não foi finalizada. Ainda existem povos que não conhecem a esperança do Evangelho, o que significa que a missão da igreja ainda não acabou. A Igreja de Cristo tem a responsabilidade de pregar o Evangelho a todas as nações ainda. E quando eu falo igreja, eu quero dizer cada um de nós, não apenas os missionários de tempo integral. Vocês conseguem sentir o peso e o privilégio desse chamado? Vocês se sentem como parte da Igreja de Cristo? E têm se preparado para serem usados por Deus, onde quer que vocês estejam, para anunciar as boas novas do Evangelho? Ou têm apenas confiado que alguém está fazendo isso e a gente não precisa se preocupar? O meu desejo, a minha oração verdadeira é que nós possamos ser obedientes, humildes, ensináveis e cheios da palavra de Deus, para que quando Deus criar oportunidades de forma miraculosa, nós estejamos prontos para exercer o nosso papel de ministros da reconciliação e anunciar as boas novas da salvação. Amém? Orem comigo. Sim, Deus, nós declaramos a alegria de que essa mensagem, as boas novas do Evangelho chegaram até nós, Pai. Nós te louvamos em gratidão, pois o Senhor se revelou a nós. O Senhor nos chamou e o Senhor nos adotou na tua família. O Senhor nos chama de filhos amados por causa de Cristo. Mas queremos lembrar, Pai, que o Senhor nos colocou na igreja e a igreja tem uma missão de fazer teu nome conhecido e exaltado em toda a terra, Pai. Usa-nos, Pai, como igreja para poder alimentar essa chama e querer cumprir a missão do Senhor, Pai, a missão dada à igreja, que nós sabemos que é temporária, é somente até Cristo voltar e levar a igreja para si. Então, clamamos, Pai, por oportunidades, miraculosas ou não, mas que tenhamos a obediência, a humildade, que sejamos ensináveis e estejamos cheios da palavra do Senhor, para assim que a oportunidade surgir, nós podermos declarar e compartilhar qual é a razão da esperança que nós temos, Pai. Então, eis aqui a tua igreja, Pai, nós nos submetemos, nós nos entregamos ao Senhor, pedindo que o Senhor nos leve, Pai, e que o Senhor glorifique teu nome através de nós. É a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de